Bom, gente, agora então estamos gravando. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de oscilações e ondas, né? Da nossa aula de segunda disciplina de física de vocês. Na aula de hoje, como eu prometi na aula passada, a gente vai explorar um pouco mais a abordagem energética aos problemas do movimento harmônico simples. A gente primeiro vai ver essa abordagem energética associada ao problema que a gente explorou até agora, que é um sistema massa-mola na horizontal. A gente vai ver o que nos traz essa abordagem energética em termos de vantagens, né, ou diferenças com relação à abordagem que a gente tinha mostrado até então, baseada em forças, né, uma abordagem mais newtoniana. E se der tempo, então a gente vai expandir um pouquinho o entendimento, e a gente vai tentar identificar coisas que têm movimento harmônico simples. E eu ainda não decidi se eu vou na aula de hoje ainda fazer a formulação do pêndulo, ou se eu vou fazer a formulação de alguma outra coisa ao longo do caminho, mas ou no finalzinho da aula de hoje, ou na aula da semana que vem, a gente vai mostrar como que um pêndulo, o que tem a ver um pêndulo com movimento harmônico simples e quando que a gente pode aproximar, ou qual é o nível de certeza que a gente pode dizer que um pêndulo se comporta como um movimento harmônico simples e quando que a gente não pode dizer isso, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, está um pouquinho diferente. Meu computador, estava comentando com o Vinícius, né? Meu computador, pelo jeito, tem tirado as segundas-feiras de férias. Eu estou fazendo só do tablet, só abrir a câmera aqui, porque eu acho legal a gente começar sempre o vídeo, vocês me vendo um pouquinho, né? Acho que traz uma familiaridade aí um pouquinho. Mas agora já vou fechar a tela e a gente vai compartilhar diretamente o conteúdo aqui do tablet. Então, excepcionalmente, hoje vocês não terão a minha câmerazinha ali junto, né? Vocês devem estar acostumados, geralmente fica a minha câmerazinha junto, vocês me veem gesticulando. Hoje vocês não me verão gesticulando, por razões de computador estar de folga, tá? Então vamos lá, vamos compartilhar nossa tela, eu vou fechar minha câmera, vou começar a compartilhar o conteúdo. E logo vocês começam a me ver rabiscando por aqui. Então, compartilhar a tela. Iniciar agora. E a gente vai, então... Pois bem, então, no finalzinho da aula passada eu tinha falado para vocês a lógica por trás dessa abordagem energética do movimento harmônico simples. Nós vimos que não tinha, né, que o MHS era o que a gente chamava de um sistema conservativo. Um sistema conservativo é um sistema onde não existe dissipação de força. De energia, desculpa. Não existe dissipação de energia. Nada se perde, não temos atrito, não tem nada. Tá? Então, se nada se perde, a lógica por trás desse negócio quer dizer o quê? Que em qualquer momento, em qualquer instante T, a energia total do sistema em MHS tem que ser constante. Se conserva, ou seja, a energia total é igual a uma constante. E a gente tinha explorado isso, né, que no movimento harmônico simples de um sistema massa-mola na horizontal. Então vamos lá, de novo, né, o nosso desenho que vocês já estão acostumados, espero. Uma paredinha, uma mola com uma constante elástica que a gente conhece. Constante elástica K, aqui eu tenho uma massa M. Em qualquer instante, só existem duas formas de energia que estão aqui dentro, né? As energias que estão envolvidas são energias potencial elástica da mola ou a energia cinética. Então, eu estou chamando de E por enquanto, talvez depois a gente mude esses nomes para ficarem compatíveis, né? O que a gente tinha visto, vamos mudar agora já, né? O que a gente tinha visto, se não me engano, no semestre passado, a gente chamava energia potencial de U, então U elástico, e energia cinética de K. Então não preciso nenhum índice, porque energia cinética é energia cinética e ponto. Tá? E a gente sabe expressões para esses caras. Tá? Então a energia potencial de uma mola, ela vale meio constante elástica da mola, deformação da mola, x ao quadrado. Energia cinética vale meio massa vezes a velocidade, nesse caso a velocidade na direção de x ao quadrado. Então, para esse sisteminha, essas são as duas únicas formas de energia que podem estar presentes em qualquer momento do nosso movimento. Tá? E como a gente sabe que se não tem dissipação, em qualquer momento, em qualquer instante a energia tem que ser constante, a gente dá uma de malandro, né? A gente pode pegar dois instantes interessantes para a gente explorar quanto é que valem as energias aqui, né?
Então, digamos que essa posição aqui seja a minha posição x igual a zero, quando a mola não está distendida. Tá? Sempre que o corpo passa por essa posição de x igual a zero, tá? X é igual a zero, a gente sabe, então, que a energia potencial elástica, que vale 1/2 de kx², esse cara aqui tem que ser zero, ou seja, a energia total da mola, a energia total do sistema, desculpa, vai ser igual à energia cinética naquele instante. E a energia cinética vai ser, então, 1/2 de m v de x no ponto zero ao quadrado. A gente sabe, tá? Outro ponto interessante é o ponto quando a gente está na amplitude máxima. Tá? Então, x é igual a amplitude. Lembrando que a amplitude é a maior distância para um lado ou para o outro do movimento. Tá? Então, tem x vai de menos a até mais a. Então, quando esse bloquinho está em a, por exemplo, tá? A gente sabe que quando ele está em a ou em menos a, ele está parado. Né? Ele instantaneamente ele para e ele começa a retornar em direção à posição de equilíbrio. Então, quando x é igual a, ou de forma equivalente igual a menos a, tá? Vou até botar aqui. O quadrado vai tratar de igualar essas energias nos dois movimentos. A gente sabe, então, que a energia cinética, instantaneamente, vai ser 1/2 de m velocidade x no ponto A ou no menos A ao quadrado. Esse cara aqui vai ser zero, porque essa velocidade aqui é zero instantaneamente. E, portanto, a energia total do sistema vale exatamente a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica, como a gente sabe aqui, ele vale 1/2 de K, constante elástica da mola, vezes x ao quadrado no ponto máximo, né? Ou seja, A ao quadrado. E, portanto, quando a gente está em menos A, o quadrado dá conta de fazer sumir aquele negativo. Então, a gente sabe que a energia total do sistema vale isso. Então, por mais que a gente não soubesse a descrição de quanto que vale a velocidade do ponto x, se a gente não tivesse derivado uma equação para a velocidade, embora a gente já tenha feito isso, tá? Mas só dizendo, se a gente não tivesse feito ainda, como a energia potencial total se conserva em qualquer momento, a gente sabe, então, que para qualquer instante t, eu vou poder escrever o seguinte: a energia total do meu sistema, que vai valer 1/2 de k vezes x do instante t ao quadrado, mais 1/2 da massa vezes a velocidade na direção de x do instante t ao quadrado. Esse cara aqui vai ser constante e ele vai ser igual à energia num determinado ponto do sistema, e o ponto que nos interessa nesse nosso contexto aqui é esse cara aqui, né? Porque esse cara aqui só envolve números, grandezas conhecidas, grandezas que caracterizam o meu sistema em MHS. Ou seja, em qualquer instante, a soma total das energias vai valer 1/2 de K vezes A ao quadrado. Certo? Isso a gente já tinha visto, a energia mecânica total está conservada no MHS. Isso é uma maneira só da gente retomar e chegar no mesmo ponto onde a gente estava antes. Muito bem, então agora a gente vai explorar um pouquinho essas coisas, a gente vai misturar coisas que a gente já tinha antes, as expressões de velocidade e as expressões de posição que a gente já tinha antes, e a gente vai ver que a gente chega exatamente nesse mesmo resultado. Tá? Então, vamos tentar agora introduzir as expressões de x de t e v de t, que a gente já tinha antes, tá? Na direção x de t. A gente sabia o quê? Quanto é que valia x de t? X de t ele valia amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Essa era a nossa expressão que a gente tinha derivado antes. A gente tinha visto isso fazendo aquela similaridade entre um movimento harmônico simples e a projeção sobre um dos eixos de um movimento circular uniforme. A gente viu que esses dois caras eram iguais, contanto que o ômega valesse um determinado valor específico, que era a raiz de k sobre ele. Tá? Então a gente viu isso, e a partir daqui a gente pode determinar também a velocidade, tomando a primeira derivada no tempo desse camarada aqui. E a gente sabe, então, que a velocidade ela passa a ser menos ômega a vezes seno de ômega t mais φ. Isso eram as expressões que a gente tinha anteriormente. Tinha derivado anteriormente a partir dessa relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Então, vamos jogar dentro daquela expressão de energia total. Vamos ver se a gente chega
que essa energia total tem que ser igual a isso aqui também. Tá? Então, a energia total num determinado instante vai ser 1 meio de K vezes X desse tempo ao quadrado. Então, tem A vezes cosseno de ômega t mais φ, tudo isso aqui ao quadrado, mais meio de massa vezes a velocidade de x naquele instante t ao quadrado. Então, tem menos ômega a seno de ômega t mais φ, tudo isso aqui ao quadrado. Certo? Por enquanto, tranquilo. Não é só substituir uma coisa dentro da outra. Estamos em casa aqui dentro. Então, quanto é que vale essa energia total? Vamos distribuir esses quadradinhos ali dentro. Vamos ver onde é que a gente sai, né? Fazendo essa distribuição, a gente chega, então, a 1 meio de K vezes A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Certo? E do lado de cá, do lado da velocidade, como aquele menos vai sumir com esse quadrado, né, eu tenho 1 meio de m vezes ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ. Beleza? Só que agora, esse carinha aqui, como a gente sabe que ômega, a gente tinha essa informação, né? Mas ômega era a raiz de K sobre M. Tinha visto isso nessa descrição com período angular, né? Com velocidade angular do nosso sistema. A gente tinha visto que o ômega era a raiz, era a razão entre K sobre M tirada a raiz, tá? Então, se eu substituo esse cara aqui dentro, o que vai acontecer? Eu elevo esse cara ao quadrado, vai aparecer K sobre M, os M's vão cortar, e eu passo a aparecer K ao quadrado nos dois termos. Ou seja, eu posso botar esse cara em evidência. Energia total em evidência. Então, eu tenho 1 meio de Ka ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, mais seno ao quadrado de ômega t mais φ. Os argumentos dessas duas funções são iguais, então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Esse cara vale 1, e portanto a gente chega à expressão energia total vale igual a 1 meio de K ao quadrado. Então chegamos postulando que, primeiro a gente postulou que a energia não pode se perder em nenhum momento, e agora a gente pegou, mesmo sem ter postulado isso, se a gente sabe quanto que valem x e v ao mesmo tempo, a gente chega na mesma conclusão. Então, beleza, não temos problema nenhum quanto a isso. Tá? Agora, o que a gente pode fazer a mais? A gente pode ter... O que a gente pode chegar, né? Ficou meio confuso aqui, né? Ele copiou, ele dobrou os meus coisinhas. A gente pode partir dessa expressão de energia total, se conservar, e fazer uma relação entre velocidade e a posição de x que não envolva tempo. Tá? Então, se meu problema não menciona explicitamente o tempo, geralmente é vantajoso usar a expressão energética que a gente tem para o nosso sistema. E a expressão energética nos fala da energia total ser a mesma. A energia total a gente sabe que vale 1 meio de K ao quadrado. E isso vai ser igual à soma de 1 meio de kx quadrado mais 1 meio de m v de x ao quadrado. Isso vale para todo instante t. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar e isolar essa variável v e deixar essa v em função de x. Tá, então vamos lá, vamos fazer isso. Corto os meios aqui. Jogo o x para o outro lado. Tá? Ao jogar o x para o outro lado, a gente tem k de a ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a m vx ao quadrado. E a gente chega, então, numa expressão de vx, que vai ser raiz de
K sobre M. Vocês conhecem bem esse camaradinho aqui, né? Tem que ter um mais ou menos, né? Óbvio. Na frente, como eu tirei a raiz, os dois caras atendem, né? Então, K sobre M vezes A ao quadrado menos X ao quadrado. Aí, raiz de K sobre M, a gente sabe que esse cara aqui vale o ômega. Tá? Eu poderia escrever ômega vezes raiz de A ao quadrado menos X ao quadrado. E através dessa expressão, a gente obtém uma coisa interessante, né? Então, fica claro nessa expressão que Vx é máximo quando, ou mínimo, né? Então, mais ou menos, quando x é igual a zero. Né? Esse aqui é o único termo que está variando, né? O resto são tudo constantes, K é constante, M é constante, A é constante, a única coisa que varia ali dentro é o x. Quando eu estou pegando esse x ao quadrado, qualquer valor de x que não seja zero, ele vai reduzir esse valor ali de dentro e a velocidade é menor do que poderia ser se x fosse igual a zero. Então, quando x vale zero, a velocidade é máxima, e a gente sabe que a velocidade de x máxima vai ser, então, raiz de K sobre M vezes A ao quadrado. Isso aqui vai ser ômega A, que era algo que a gente já sabia, né? Se a gente olhar na nossa expressão de velocidade de antes, esse cara aqui é a minha expressão de velocidade. Quando o seno atinge 1, a minha expressão vale no máximo ômega A. Tá bom? A gente está chegando, né? Tá vendo que mais do que ter coisas novas, a gente está provando que é consistente, né? Que a nossa expressão energética é consistente. A gente obtém de novo valores que a gente já tinha anteriormente. Tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Então, bom, é legal a gente ver, então, uma expressão, né? Ver como é que a gente pode desenhar essas expressões. Vocês observam que as expressões de energia, ambas as expressões de energia, são quadráticas. Quadráticas. Isso é esperado, tá? Uma expressão de energia quadrática, vou primeiro fazer um pequeno parênteses, né? Isso a gente tinha falado na disciplina passada. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma expressão de energia, a gente pode associar à expressão de energia uma força correspondente a essa energia. Então, se eu tenho energia potencial elástica, eu tenho esse formato de 1/2 de kx quadrado. A derivada, vou botar a derivada total porque a única coisa que varia aqui é isso, tá? Mas se ele variasse em várias variáveis diferentes, tá? A gente poderia pegar a derivada parcial desse cara. Mas a derivada total desse cara, da energia elástica, com relação à variável única segundo a qual ele varia, esse cara aqui vai valer K vezes X. Se a gente troca o sinal desses caras, isso aqui é o que a gente vai chamar, por motivos que eu não vou ter tempo de explicar para vocês agora, como uma força termodinâmica associada ao potencial a energia potencial elástica. No nosso caso aqui era simplesmente a força, né? A força elástica associada àquele potencial era menos Kx, como a gente já sabia antes, né? Todos os potenciais, quando eles dependerem de uma única variável, como essa, não, diz que um determinado potencial depende de uma variável, na hora que a gente tira menos a derivada desse cara com relação a essa variável, segundo ele varia, a gente obtém uma expressão para a força correspondente a esse cara, tá? Isso faz com que a gente tenha formulações consistentes, tanto quando a gente parte do lado da força, através de Newton, quanto quando a gente parte do lado da energia, com formulações diferentes, como lagrangianos, hamiltonianos, como a gente apresentou do outro lado. Tá? Então, isso aqui é só um parênteses para mostrar para vocês. E agora sim, explicando por que as expressões são quadráticas e por que isso é esperado. Um segundo parênteses aqui. Tá? Eu falei para vocês que a gente estava em movimento harmônico simples, quando a força restauradora a força que tende a levar o nosso sistema de volta ao equilíbrio, é diretamente proporcional
há uma grandeza que define a distância, né? Vou botar aqui entre aspas, tá? Porque a gente vai ver que, talvez não hoje, mas um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que essa distância que a gente pode ter com relação ao equilíbrio, ela pode ser medida em grandezas diferentes, tá? Então, essa distância ao equilíbrio, ela é diretamente proporcional a esse cara. Olha, se a força é diretamente proporcional, então tem que ter, por exemplo, K vezes X sendo a força restauradora para esse cara assim. E se essa força é K vezes X e esse cara é a derivada de um potencial, né, seguindo o primeiro parênteses, né, esse aqui foi o meu primeiro parênteses e esse cara aqui foi o segundo parênteses, seguindo o que a gente viu no primeiro parênteses, se a derivada tem que ser alguma coisa como K vezes X, então o potencial tem que ser alguma coisa com X ao quadrado. Certo? Então isso aqui é esperado. Quer dizer que sempre todas as energias são quadráticas? Não, na verdade não necessariamente, né? E o que a gente vai poder dizer é que a gente vai poder achar formas quadráticas de energias que estão associadas a coisas conservativas. Tá? A gente não vai trabalhar tanto isso, a questão de energia nesse momento agora, mas ao longo dessa disciplina, assim como a gente já começou a introduzir na disciplina passada, eu vou trazer mais teminhas aí associados à energia e talvez isso fique mais, vocês vão ganhando mais intuição a respeito disso. Mas ambas as expressões de energia que estão envolvidas nesse sistema, que é puramente conservativo, essas duas expressões são quadráticas. Tá? E eu sei que a soma desses dois caras a soma das energias é uma constante. Então é interessante a gente pensar o que isso quer dizer. Basicamente, então, a gente tem... Vamos tentar desenhar o que a gente tem, tá? A gente tem, então, um eixo como esse. E o eixo, ele vai... Vamos tentar traçar junto, tá? A gente tem, então, esses caras aqui. E a soma é uma energia constante. Então, nesse eixo da vertical, a gente tem energia. Se esse outro eixo aqui é a direção de x, tá? A energia que a gente está associando a energia potencial elástica da mola, ela se torna uma parábola, né? A gente tem uma parábola cujo mínimo, tá? Finge que eu acertei aqui certinho o ponto, tá? Vamos até fingir aqui um pouquinho que eu tinha acertado um pouquinho melhor, tá? Esse ponto de mínimo é o ponto de equilíbrio quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, a mola não está comprimida e a energia potencial elástica vale zero. Tá? E no ponto de máximo aqui de amplitude, quando x vale A ou quando x vale menos A, a gente tem esse valor de energia. Muito bem. Agora, a gente pode traçar também, se, além de x, o que eu tenho aqui, né? Na verdade, podemos até deixar com x, mas quando x vale A, convertendo isso, fazendo a conversão de x para velocidade, a gente pode ver que a energia potencial, que é a energia cinética, desculpa, ela tem um comportamento assim. Tá? A energia cinética, basicamente, se eu expressasse ela em termos das velocidades, ela também seria uma parábola como essa. Só que a velocidade variando com relação a x faz com que a gente inverta esse cara, né? A velocidade ela vale zero quando a gente está em x igual a A e quando x é igual a menos A. Então, na verdade, quando a gente faz essa conversão de x para V, tentando expressar a energia potencial com relação a x, a gente percebe que o que aconteceu foi isso ali que a gente viu anteriormente, tá? A gente inverteu esse cara. Então, para qualquer instante que a gente tiver, e para qualquer posição do corpo que a gente tiver, então poderíamos ter um x qualquer aqui, a somatória dessas duas parcelas de força é uma coisa constante, tá? A energia total, portanto, é a mesma coisa, e a energia, então, cinética, a energia potencial está definida aqui, e esse cara aqui é o que sobrou da energia cinética nesse instante, e essa altura aqui vai ser exatamente igual a essa alturazinha aqui. A soma desses dois caras vai ser a energia total constante. Tá? É interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala de uma energia constante, a gente está tendo duas parcelas que variam ali, quando a gente inverteu
expressando K em função de X, a gente vê esses caras e a gente vê que a soma desses dois é sempre um empilhamento. Tá? Tem uma parcela cinética e uma parcela elástica. Deu para entender, gente? Não sei se eu fui claro que chega. Foi? Ninguém reclamou. Vou interpretar que eu fui claro que chega, tá? Professor, Eu não tô vendo. Oi, pois não. eu posso perguntar uma coisa? É que eu não queria interromper a explicação, eu tava esperando, mas é um Pode pouco pra falar. cima. Pode falar, não tem É problema. um pouco pra cima. Sabe onde você falou quando o problema não explicita o T? Aí, acho que Sim. é aí. Eu não Uhum. entendi muito bem o que você quis dizer nessa parte, assim. Tudo bem. Então, olha só. A nossa formulação que a gente tinha feito até a aula passada, a gente tinha expressões para x em função de t. Olha só, aqui aparecia o t, né? E para velocidade em função de t. Então, se o meu problema está dizendo, no instante t, a massa está no ponto tal, a amplitude do movimento é tanto, me diz o que está acontecendo com ele no instante t mais 3 segundos, por exemplo. Tá? Se eu estou precisando descrever alguma coisa em função de tempo, essas formulações que dependem de tempo explicitamente são úteis. Né? Eu preciso jogar um tempo ali dentro e a minha equação vai cuspir e vai dizer onde é que eu estou. Vai dizer o x e a velocidade que eu tenho, a aceleração que eu tenho. Tá? Só que tem muitos problemas que eles não estão interessados no tempo. Tá? Imagina, um sistema que está em movimento harmônico simples, ele vai ficar oscilando eternamente. Né? Ele é uma idealização, ele não existe. Tá? Não existe nada que seja perfeitamente um NHS. Mas, sendo que é alguma coisa que oscila eternamente, vamos dizer assim, tanto faz qual que é o T, porque a cada vez que eu passo um período, eu volto exatamente para a mesma condição. E eu posso estar interessado, então, em relacionar assim, me diz quanto é que vale a velocidade quando o x está numa posição que vale metade da amplitude. Tanto faz qual é o tempo que isso acontece. Para cada ciclo que isso se repete, né, isso vale de novo. Esse tempo é um pouco irrelevante nesse contexto. Se eu quero saber, então, a velocidade relacionada a um x, por exemplo, não compensa muito eu fazer uma expressão que dependa explicitamente de t. Então, para que eu vou descrever tudo em função de t se eu consigo ter uma expressão, por exemplo, como essa, onde v depende apenas de x? Ficou mais claro, Gabriel? Entendi, professor. Show? Tá, maravilha. Então, a gente tem várias possibilidades diferentes de resolver problemas dessa forma, tá? Acho que vocês estão... Eu já tinha mencionado, né? Eu estou seguindo, pelo menos para esse comecinho da disciplina, eu estou seguindo o livro lá eu sempre esqueço a lista inteira de autores, tá? Mas é Friedman, Sears, não sei quem, e Zemansky, tá? Então, Física 2, a boa parte do livro fala sobre termodinâmica, mas a gente tem um capítulo ali que fala sobre movimento periódico, tá? Que é o capítulo 13. Estou seguindo essa parte aqui porque eu acho que ele está bem didático, bem explicando bastante as coisas, a gente ganha bastante intuições a respeito dessas coisas. Depois a gente vai fugir desse livro, vai ver outras coisas mais profundas. Tá? Ele traz vários problemas resolvidos e tal, e a gente pode abordar vários problemas a partir dessa expressão energética, tá? De tempo. E o que eu queria mostrar para vocês, eu acho que o exemplo resolvido que ele traz, que eu achei mais bacana, tá? É o seguinte, é o exemplo 3.15, 13.5, desculpa. Bateu a dislexia feia, né? 13.5, eu falei 3.15. Então, o exemplo 13.15, vamos lá tentar de novo, 13.5. O exemplo 13.5, ele fala o seguinte: eu tenho um sistema, massa mola, na horizontal, como a gente está acostumado. Ele está oscilando. Né? Ele está oscilando com uma determinada amplitude. Tem uma massinha, K, e ele está oscilando entre mais A e menos A, A1 e menos A1. Quando ele está passando exatamente numa das oscilações desse cara, quando ele está em x igual a zero, instante específico, quando a mola não está comprimida e nem distendida, cai sobre ele uma quantidade, tá? Imagina uma geleca, assim, uma massa que cola imediatamente. Cai sobre ele uma massa emissão. Bom, imagina um bolo de papel molhado, um papel machê, está oscilando, você larga e imediatamente, na hora que ele está passando pela posição de X, ele cola ali em si. Tá? Então, o que nos pede o problema? O problema nos pede para a gente determinar
a amplitude e o período novos desse meu sistema. Tá bom? Então, quanto é que valia a amplitude do meu sistema anterior? Ele valia A1. E o período desse cara, o período estava relacionado diretamente com as grandezas da mola, K e M e tal. Tudo bem? Então a gente vai ter dois estados, claramente, né? E isso é típico também de problemas de energia. A gente tem estados inicial e estado final, e a gente vai comparar esses dois estados sem nos importar muito com o tempo que está envolvido ali ao longo do caminho. Tá? Então, antes da massa M rolar, o que a gente tinha é o seguinte. A energia total do sistema valia 1/2 de kx quadrado mais 1/2 de mv quadrado. E esse cara a gente tinha visto que valia 1/2 de k vezes A1 ao quadrado. Essa era a energia total do sistema que estava rodando ao longo do caminho. E no instante, exatamente quando x igual a 0, tá? Quando x igual a 0, a gente sabe que o elástico vale 0. Então a gente sabe que no instante imediatamente antes da colisão, de KM, o que a gente tinha era o seguinte, que a energia total era simplesmente a energia cinética. Então 1/2 de mv1 ao quadrado era igual a 1/2 de meio de k, ao quadrado. E a gente consegue então uma expressão para V1 ao quadrado vai valer k sobre m de A1 ao quadrado, né? Tira a raiz desses dois caras, então V1 vai valer raiz de k sobre mzinho A1, ou seja, ômega vezes A1. Tá bom? A gente sabe que isso que acontecia imediatamente antes da colisão. Imediatamente depois, considerando que essa colisão ocorre instantaneamente, tá? Então, se M cola sobre Mzinho instantaneamente, o que está acontecendo é o seguinte. Esse M está vindo da parte vertical, tá? Ele vai colar sobre esse bloco. E ele, portanto, na hora que ele cola, ele não traz contribuição nenhuma de energia na direção de X. O movimento na direção de X desse cara é nulo. Tá? Ele está caindo exatamente vertical. Isso aqui tem a ver, então, com um princípio que a gente ainda não explorou. Poderia até ter explorado, né? Talvez devesse ter planejado um pouquinho. Se eu soubesse que eu ia ser o professor de vocês de Física 2 e esse problema eu iria querer resolver depois, talvez eu devesse ter falado isso na disciplina anterior, mas azar, estou falando agora. Né? Isso aqui tem a ver com o princípio de conservação do momento linear. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a massa que cai. Emissão não tem componente x de velocidade. Então, na direção de x, o momento linear segue o mesmo. Segue o mesmo. E quem que é o momento linear? O momento linear é massa vezes velocidade. Tá bom? Então, por esse princípio de conservação do momento angular, a gente pode escrever o seguinte. Imediatamente antes dessa colisão, a gente tinha quanto que valia esse momento linear na direção de x. Esse cara valia mzinho vezes o V1 que eu acabei de calcular. Imediatamente depois dessa colisão, isso aqui vai ter que ser igual à nova massa do sistema, que vai ser mzinho mais mzão, vezes
a velocidade no instante imediatamente após a colisão. Tá? Essa velocidade vai mudar instantaneamente. E a gente percebe já que a velocidade V2 ela vai ser menor do que a velocidade que tinha antes. Por essa razão. Mzinho sobre Mzinho mais Mzão. Bom? Então, essa é a velocidade naquele instante. E naquele instante, o bloco, se essa colisão é instantânea, ele segue, né, imediatamente depois desse cara colar, ele segue no ponto, segue aproximadamente no ponto x igual a 0. E se x igual a 0, a gente sabe que a energia desse sistema, a energia total do sistema, segue sendo apenas a energia cinética. Então eu tenho uma expressão para velocidade nova, eu não adicionei nenhuma energia potencial elástica nesse cara, e eu sei então que a energia total vale agora a energia do sistema no instante 2. Tá? E a energia do sistema no instante 2 vale quanto? Vale 1/2 da massa total do sistema que está oscilando agora, porque essa bola de papel molhado colou em cima dessa nova massinha, então ela vai começar a oscilar junto. Tá? Então a massa total do meu sistema é M mais Mzão, Mzinho mais Mzão, vezes velocidade 2 ao quadrado. Certo? E a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 1/2 vezes K vezes a nova amplitude ao quadrado. Sempre com um movimento harmônico simples, a gente sabe que a energia total do sistema vai ser 1/2 de K vezes a amplitude ao quadrado. Tá? Então agora basta a gente trabalhar essas coisas, substituir a expressão que a gente já tem para a nova velocidade aqui dentro, que a gente vai achar uma expressão para a nova amplitude. Tá? Então essa nova amplitude, vamos trabalhar aqui em cima. Tá? Então eu tenho 1/2 de Mzinho mais Mzão, vezes V2 ao quadrado. Então eu tenho M ao quadrado, Mzinho mais Mzão ao quadrado, todo mundo ao quadrado, né? V1 ao quadrado. Eu peguei essa expressão de V2 e elevei tudo ao quadrado, tá ali dentro. Então, um desses Mzinhos vai cortar com outro desses caras aqui. E eu tenho, então, 1/2 de K vezes A2 ao quadrado. Isso me dá 1/2 de M ao quadrado V1 ao quadrado. Tá? Mais, deixa eu ver o que eu estou perdendo aqui. Está tudo coerente por enquanto, né? E esse cara, então, vai ser 1/2 de K A2 ao quadrado. Muito bem. Mas quem quer energia naquele primeiro ponto? Aquele primeiro ponto, M vezes V1, 1/2 de M vezes V1 ao quadrado, era exatamente 1/2 de K vezes A1 ao quadrado. Então, se eu dividir os dois lados por M, eu vou ter 1/2 de MV1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 1/2 de K dividido por Mzinho vezes A2. E esse cara aqui era a energia total no primeiro instante, antes da gente ter a mola. Tá? Esse cara aqui seria a energia 1. Falta um quadradinho aqui, né? Não estou gostando. Por que apareceu esse K? Não devia estar sobrando aqui. Bom, esse cara aqui é a energia 2, na verdade. Né? Energia 2 dividido por M. Isso aqui é energia 2. Então tá, então na verdade não apareceu K nenhum. Basicamente o que aconteceu foi que eu tenho a energia 2. Eu fiz sumir alguma coisa a mais do que eu devia? Ah, sim, né? Eu esqueci de continuar com um cara aqui embaixo. M mais 1. E esse cara aqui, então, se eu estou multiplicando por M mais 1, tem que fazer aparecer aqui. Ficou faltando algumas coisinhas, tá, pessoal? Tinha ido muito rápido aqui. Ó, eu cortei um M mais Mzão mais Mzinho aqui, sobrou um embaixo.
Tá? E aqui eu tinha esquecido de continuar com esse mzinho mais mzão. Aqui eu tenho m quadrado, dividido por mzinho mais mzão. Vamos jogar esses caras para o lado de lá. Tá? Então a gente tem mzinho mais mzão com o mzinho, k vezes a2 ao quadrado. E agora sim eu tenho energia 1 vai ser igual a mzinho mais mzão dividido por m vezes energia 2. Agora sim, tá? Então, o fator chave é esse cara aqui, né? Se esse cara aqui não aparece entre as energias, eu estava fazendo como besteira. Mas agora está tudo certo, tá? A energia total em 1 é igual a mzinho mais mzão dividido por mzinho vezes a energia total em 2. Ou seja, a energia total em 2 ela é menor do que a energia total em 1. Tá? Eu posso inverter essa expressão aqui, né? Energia de 2 é mzinho dividido por mzinho mais mzão vezes E1. Ou seja, E2 é menor do que 1. Tá? A gente já viu isso aqui. Já vamos discutir por que isso aconteceu. Mas a pergunta não era tanto a energia, mas era sim a amplitude, uma expressão para amplitude. Tá? Então vamos relacionar as amplitudes que a gente tinha aqui antes com da seguinte forma. Bom, essa aqui é a energia total em 1, estava aqui nesse ponto, a gente sabe que isso aqui também valia 1 meio de K vezes A1 ao quadrado. Tá? Então eu sei que 1 meio de mzinho mais mzão dividido por mzinho vezes K vezes A2 ao quadrado vai ser igual a 1 meio de K vezes A2. Então eu estou juntando esses dois caras aqui, e ao juntar esses dois caras aqui, a gente consegue uma expressão, claramente uma expressão para a relação entre A2 e A1. Tá? Eu vou cortar os dois carinhas aqui, os meios e os Ks, e a gente descobre, então, que A2, já vou tirar a raiz desse cara, né? Vai ser A1 raiz de mzinho dividido por mzinho mais mzão. Então tem uma expressão para A2 aqui. Observe que A2 é menor do que A1. Que é totalmente equivalente ao dizer que E2 é menor do que E1, sendo que num sistema em movimento harmônico simples, a energia total é 1 meio de K vezes a amplitude ao quadrado. Se eu cheguei a expressão a entender que a energia total do sistema reduziu, portanto, a amplitude também tem que ter reduzido, porque a mola é a mesma desse nosso sistema. Mas por que a energia reduziu? A gente não estava falando que era um sistema conservativo, tal, que não ia ter problema e tal. Tudo isso é verdade, tá? Um movimento harmônico simples, enquanto ele está oscilando e tal, ele é um movimento conservativo. Mas o que aconteceu aqui não foi simplesmente um movimento harmônico simples. Tive uma colisão de um cara com outro. Né? A bolinha de papel molhado colou sobre esse cara num determinado ponto. E para esse cara conseguir acompanhar, né, para ele, imagina, a massinha estava com a velocidade máxima passando por x igual a zero. Eu sei que vocês não estão me vendo gesticular, mas eu estou gesticulando igual, tá? Então, quando x está igual a zero, ele está com a velocidade máxima, e naquele instante colou uma bola de papel molhado sobre ele. E essa bolinha de papel molhado aqui, ela não tinha componente de velocidade nenhuma. E a gente teve que fazer essa velocidade, essa massinha começar a oscilar, ganhar velocidade praticamente instantaneamente, de zero na direção de x, até aquela velocidade V2 que a gente estava vendo. Ela vai assumir uma velocidade V2. Para fazer isso, eu precisei ter atrito, né, com esses caras. Não dá para essa massinha de papel molhado, começar a se deslocar junto com a massa que estava deslocando na horizontal, sem haver atrito entre eles. Então, o choque obrigatoriamente envolveu atrito. Para a gente conseguir acelerar aquela massa. E atrito dissipa. Atrito dissipa energia, então a gente perdeu energia por conta desse coelho de atrito. Tá? Tudo bem, isso daí já seria um problema interessante da gente ter resolvido e tudo, mas o mais interessante é a parte B desse problema. A gente vai refazer o raciocínio.
se o emissão cai quando x é igual a A, por exemplo. Então, a mesma coisa acontece, tá? Tem o mesmo sistema, ele está oscilando, a energia total daquele sistema. Energia total, a parte 1, 1 meio de K vezes A1 ao quadrado e tal, sei tudo isso. E quando a gente está com x igual a A gente sabe que naquele instante, né, momentaneamente a velocidade é zero. Eu sei que a energia total vai ser igual exatamente à energia elástica no ponto 1. E essa energia elástica vai ser 1 meio de K vezes A ao quadrado. É 1 ao quadrado. Se essa massa cola em cima desse bloco instantaneamente quando esse bloco está parado, o que acontece? Né? Pelo princípio de conservação do momento linear, na direção de x, quando x vale A, mzinho, vezes v quando x é igual a A, esse cara aqui vale zero. Ele está instantaneamente parado. Como ele está instantaneamente parado, cai uma coisa em cima dele que também estava instantaneamente parado, então a velocidade não é alterada, a velocidade já era zero, tá? E adicionar emissão a velocidade bem engarranchado aqui, tá? Mas velocidade instantânea segue sendo zero. Antes e depois da colisão. Percebe? Então não alterou nada. Antes e depois da colisão, a velocidade não foi alterada. Mesmo o princípio de conservação de momento linear não nos impõe uma alteração de velocidade. E de fato, quando essa colisão acontece quando x vale A, depois da colisão, o que acontece? A gente segue tendo velocidade instantaneamente igual a zero, tá? Imediatamente depois da colisão, esse cara aqui, e o x segue sendo A, que eu tinha chamado de A1. Tá? Ou seja, nesse caso específico, quando essa bola de papel cai em cima, essa bola de papel molhado cai em cima da massa no ponto máximo de amplitude do meu sistema, a energia antes e depois, a energia total depois da colisão vai ser igual à energia total antes dessa colisão, que vai ser igual a 1 meio de K. Cada mola seguiu sendo exatamente o mesmo. E a amplitude desse cara segue sendo exatamente a mesma. Tá? Então, quando x vale a 1, esse cara vai seguir sendo a amplitude máxima desse sistema. Tá? Porque os dois a 1 são iguais. Se essa massa está parada, né, não existia não existia inércia nenhuma que faria ela aumentar essa amplitude. Naquele instante caiu uma determinada quantidade de papel molhado ali em cima. A energia elástica, lembre-se que ela não está dependendo da quantidade de massa. A energia potencial elástica, né? Energia elástica, lembre-se que ela vale de 1 meio de K vezes x ao quadrado. E como esse x seguiu constante, essa energia elástica vai seguir constante antes e depois da colisão, ou seja, a energia total antes e depois da colisão é exatamente a mesma. Tá? Mas o que mudou? Então, se a energia total segue sendo a mesma, mas o que pode ter mudado? A amplitude é a mesma, a energia é a mesma, mas o que pode ter mudado? Ora, lembre-se que o que descreve o meu problema, né? Uma das coisas principais que descreve o meu problema é essa relação aqui, entre K vezes M. Então, antes da colisão, o que eu tinha era isso. Minha primeira amplitude, né, era raiz de K, a constante elástica da mola, dividido pela massinha daquele bloco que estava oscilando na horizontal. Mas depois da colisão, o que aconteceu foi que eu tenho raiz de K dividido pela soma de Mzinho mais Mzão. Então, essa frequência, essa medida aqui de velocidade angular, de frequência angular correspondente, né, de radianos por segundo, ela reduziu. Né? Então, a gente sabe que
ômega 2 é inferior a ômega 1. Consequentemente, a gente sabe que o período 2 é maior do que o período de 1. Então, a energia mecânica é totalmente a mesma, só que como eu tenho mais massa no meu sistema, eu vou demorar mais tempo para completar um ciclo inteiro. Tá bom? Isso é uma coisa interessante da gente refletir, né, das consequências da adição dessa massa aqui. Tá? Deu para entender, gente? Se alguém não entendeu alguma coisa, abre aí o microfone, faz a pergunta, que eu não estou vendo o chat de vocês. Como eu não estou aberto com a reunião no meu computador, eu não estou vendo o chat. Certo? Permanecerem em silêncio, eu vou interpretar que está tudo certo, tá? Muito bem. Então agora a gente vai ver outros exemplos de movimento harmônico simples. Tá? Então, a gente vai responder a pergunta, né? MHS é só para o sistema massa-mola na horizontal? Que se fosse só para esse sistema, era uma coisa meio limitada, né? Não faria muito sentido a gente explorar um negócio que é algo bem restrito. Né? Então, logicamente, a resposta é que não. Não. Outras coisas se comportam segundo o movimento harmônico simples. Deixar em azul esverdeado esse cara aqui, resposta para a pergunta que era semi-incômoda, então vamos deixar essa perguntinha em vermelho. Aí a gente vai ver outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, relativamente simples, tá? A gente vai pegar, então, o sistema massa-mola na vertical. Vamos mudar a cor aqui, deixar em amarelinho. Eu tenho o mesmo sisteminha que eu tinha antes, só que agora eu estou na vertical. Basicamente, o que a gente tem que refletir é o seguinte. Então tem a mola, ela está associada, está conectada. Não sei por que eu estou desenhando perspectiva aqui, né? Mas vamos desenhar mais simples aqui. Conectada a uma massinha. Essa massa M e a mola K. O que mudou? Bom, o que a gente tinha antes, a gente tinha definido a minha posição de referência x igual a 0. Era a posição para a qual a mola não estava esticada nem comprimida. Só que agora, qual que é a posição de equilíbrio? Vamos refletir agora a nova posição de equilíbrio. Faz sentido a gente pensar numa mola que não esteja nem comprimida e nem tracionada como uma posição de equilíbrio? Na verdade, não, né? O que acontece se eu pegar essa mola, carregar o peso e eu for com a minha mãozinha bem de leve, assim, embaixo, né? Bem devagarzinho, descendo a minha mãozinha até o momento que, né, sem oscilação nenhuma, portanto, uma velocidade a menor possível, tá? Até o momento que eu consigo tirar a minha mão e essa mola fica parada. Então, essa é a nova posição de equilíbrio. E o equilíbrio, então, acontece
Vocês estão craques em sistemas em equilíbrio, né? Esse cara acontece quando a força elástica da mola é igual ao seu peso, igual ao peso da massa. Nessa posição de equilíbrio, né, a gente pode traçar o diagrama de corpo livre, tentar traçar a mola aqui um pouquinho mais distendida. A gente tem a massinha aqui. E o diagrama de corpo livre nos mostra o seguinte. Vou desenhar em vermelhinho as forças, tá? No centro de massa desse cara, a gente tem o peso, vai ser a massa vezes gravidade. E na posição de equilíbrio, esse cara está totalmente equilibrado pela força elástica da mola, que vale K vezes um determinado X. Se a somatória das forças, agora na direção de Y, desse cara que está na vertical, são zero, né? A gente vê, então, que K vezes X vai ser igual a M vezes G. E esse X, então, vai ser o X do equilíbrio, tá? Ele é caracterizado, então, por ser M vezes G dividido pelo K. Então, não faz mais sentido. Eu chamei aqui X de deflexão de mola, tá? Não se confunde X na vertical com Y, tá? Só estou dizendo simplesmente que a deflexão da mola de equilíbrio é essa posição. Então, esse cara aqui é a minha posição de equilíbrio do sistema. E sempre que a gente sai dessa posição de equilíbrio, dessa nova posição de equilíbrio, a força restauradora associada à mola, a força restauradora do sistema, tende a levar de volta ao equilíbrio. Professor, Pois não. quando você está no sistema na vertical, você tem energia potencial gravitacional também? Exatamente. Já vamos falar da abordagem gravitacional desses caras aqui, com certeza. Tá? Então, a gente vai ter energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energia cinética desses caras. São 3 parcelas de energia. É uma mudança do que aconteceu. Tá? Mas a primeira coisa importante que a gente precisa enxergar é que a mola, tanto a mola quanto a gravidade, tá? A força restauradora do sistema tende a retornar o sistema ao equilíbrio. E essa força restauradora tem componentes elásticos e gravitacionais. Beleza? Por que ela tem componentes elásticos e gravitacionais? Ora, porque a mola está sempre distendida, né? A mola, digamos que eu tenho esse pezinho está pendurado ali do teto, né? A mola está distendida, se eu tiver um pouquinho acima dessa posição de equilíbrio, desse cara de referência, a mola segue fazendo uma força, puxando essa massa para cima, só que essa força é um pouquinho menor do que ela era. Tá? Então vamos pensar aqui. Posição de equilíbrio, vamos desenhar esses caras. Tá? Estou aqui, essa é a minha posição de equilíbrio. Esse cara aqui eu vou chamar de y igual a 0, que está associado àquela posição de equilíbrio. Quando eu estou um pouquinho para baixo desse cara aqui, vou dizer que y positivo está para cá, tá? Tá por conveniência. Então, se y é maior do que 0, eu estou nessa posição aqui, o que está acontecendo? O que aumentou foi a deflexão da mola, né? O x da mola está um pouquinho maior. Então, para esse instante específico, eu posso traçar um diagrama de corpo livre desse cara. Eu vou desenhar no tamanho do vetor, tá? Representando. A minha força elástica da mola vai estar maior do que a minha força peso. Tá? E a resultante nesse cara, a resultante desses dois caras, a força elástica menos a força peso desse cara, que é a força restauradora do sistema. A força restauradora, então,
é a resultante posso pensar nela como se fosse a força elástica menos o peso, por exemplo. Tá? Então, se eu estou para baixo, essa força restauradora, a força elástica está um pouco maior do que o peso, eu tendo a puxar essa massa de volta na direção do equilíbrio. Tá? Vamos pensar agora se a massa está um pouquinho para cima da minha posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio está aqui ainda. A gente tem o teto na mesma posição. A minha molinha está aqui. E a massa está um pouquinho para cima. Eu tinha posto X aqui, né? Não é X. Aqui dentro é o N. Então, essa massa está um pouquinho para cima. O que aconteceu com a força elástica? O X está um pouquinho menor do que ele era antes. Então, a minha força elástica reduziu um pouquinho. E o meu peso seguiu sendo exatamente o mesmo cara que estava antes. Tá? Então, eu tenho a mg para baixo e a minha força elástica está para cima um pouquinho menor. Certo? E a minha resultante agora, a minha força restauradora claramente está para baixo. Nos dois casos, a força restauradora tende a trazer de volta esse cara para a posição de equilíbrio. A única coisa que falta a gente se convencer é que essa força restauradora depende exatamente de X. Né? Depende de quanto eu estou me afastando desses camaradinhos aqui. Tá? Se esse cara for diretamente proporcional a essa distância, a gente já sabe, né, pela definição do movimento harmônico simples, força restauradora exatamente igual, diretamente proporcional a essa distância com relação à posição de equilíbrio, a gente está no MHS. Tá? Então vamos ver quanto é que valem essas forças restauradoras nesses dois casos. Então, nesse caso 1, no caso de K, a força restauradora vai valer força elástica, né, que vale quanto? Vale K vezes... eu vou chamar essa distância que eu estou a partir do Y, tá? Então, eu tinha o meu X de equilíbrio, era o X quanto a mola já estava estendida, né? Mais o meu Y, eu tinha dito antes, tá? Nesse ponto aqui, vamos só, para ficar bem completo, vamos desenhar o diagrama de corpo livre aqui também, né? Então, nesse ponto, as duas coisas são iguais. A força elástica, que vai ser igual a K vezes X de equilíbrio, vai ser igual ao mg. Aí, a resultante desses dois caras, força elástica, vai ser igual a força-peso. Então, naquele caso aqui que eu estou desenhando no meio, né? A nova força elástica ela é K vezes X do equilíbrio, mais esse Y que eu fui para o lado de lá. Tá? Isso menos M vezes G. Tá? Só que a gente sabe o seguinte. Vamos separar esses caras aqui. Eu tenho K vezes X do equilíbrio, mais K vezes Y, menos mg. E a gente já sabe que esses carinhas aqui, esse cara aqui é a definição da força resultante igual a zero na posição. Então eu sei que a minha força restauradora, naquele caso, vai ser simplesmente a constante elástica da mola, diretamente proporcional ao quanto eu me afastei da posição de equilíbrio. Agora vamos olhar esse segundo caso. Então, para baixo da mola, já nos convencemos, né, que sobrou diretamente algo elástico vezes uma distância da posição de equilíbrio. No segundo caso, quanto é que vale essa minha força restauradora? Então, a minha força restauradora vale K vezes o X de equilíbrio, só que agora o meu Y é negativo. Então, eu tenho menos o Y. E o mg segue sendo sempre o mg. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa. E a minha força restauradora agora, ela nos traz exatamente menos K vezes Y. Eu deveria ter, talvez, usado o Y positivo para cima, tá? Só para o sinal dar exatamente o contrário. Né? Lembre-se que a gente tinha sempre dito que a força valia menos o deslocamento que a gente tinha. Tá? Mas, no final das contas, o resultado é que é alguma coisa diretamente proporcional. E, de novo, a gente vai juntar a parte do peso. É um menos aqui, né? A parte do peso com a parte do X do equilíbrio. E a gente chega à conclusão que esses caras são diretamente proporcionais à distância com Professor, relação a este cara. Pois não. ali não era pra estar ao quadrado? Ou eu tô vendo errado? Tipo.
Eu tô falando de forças, né? Não tô falando de energia. Ah, é. Desculpa, perdão. Não, beleza. Em energia, depois, por conta do horário, eu vou passar a parte de energia, mas a gente vai falar de energia de novo na aula que vem, quando a gente falar da energia do pêndulo, tá bom? E daí eu trago de novo esse caso aqui, a gente fala de energia, daí eu mostro os quadrados, o que vai acontecer, tá bom, Guilherme? Então, olha só, nesses dois casos, o que a gente mostrou? São forças restauradoras proporcionais. O tablet não pega bem aqui na parte de baixo, não sei porquê, cara. Muito perto da borda, ele não pega muito bem e fica um garrancho feio pra caramba. Então, as duas forças restauradoras são... Bom, agora eu também tenho que caprichar, né? São proporcionais à distância do equilíbrio, ao ponto de equilíbrio. Tá? Portanto, esse cara aqui, também na direção vertical, ele está em MHS. Que era o que a gente queria mostrar, outros tipos de sistemas que estão em MHS. No capítulo específico lá do livro, né, o próximo exemplo que ele nos dá é uma mola de torção. Tá? E a mola de torção eu vou trazer para vocês, mas eu fiquei devendo no semestre passado uma última aula. Lembra-se que eu tinha prometido para vocês que a gente ia fazer uma aula de cinemática de corpos rígidos e eu acabei não fazendo, né, para a gente tratar de estados rotacionais desse corpo. Então, como a gente não fez isso agora, eu não vou fazer agora em 20 minutos, que é o que eu tenho até acabar a aula, 23 minutos para acabar a aula. Eu vou deixar para fazer isso em um segundo momento, tá? Vocês terão acesso a esse conteúdo, apesar de ter sido prometido para o semestre passado, eu trago agora, tá? Mas o que eu quero falar agora, eu queria passar para a próxima parte da disciplina, mostrando como que a gente tem um pêndulo, e como que um pêndulo está associado ao movimento harmônico simples, tá? Então a gente vai tentar mostrar, a gente vai tentar chegar a essa conclusão de outras coisas, né? Continuando o nosso raciocínio aqui, tá? De outras coisas que estão em movimento harmônico simples. A gente já falou da massa mola na vertical e eu vou falar agora do pêndulo simples. Então, acho que todos vocês sabem, né, instintivamente, o que a gente está falando quando a gente está falando de um pêndulo. Então, um pêndulo basicamente é o seguinte: eu tenho alguma coisa que fixa, pode ser no teto, pode ser uma estrutura, alguma coisa. Então, o ponto de cima aqui está fixo. A partir desse ponto de cima, a gente tem uma corda. E ao final dessa corda, eu tenho uma massa. E a gente considera essa massa concentrada num único ponto. Bom, então aqui dentro, eu tenho uma massinha M, que eu vou considerar uma massa pontiforme, uma massa concentrada num único lugar. Então, se a gente tivesse com esse cara estático, né, qual que seria a posição de equilíbrio? Como é que a gente descobre a posição de equilíbrio? Da mesma forma como eu supus a posição de equilíbrio do resto, daquela massa mola na vertical. A gente pega com a nossa mão, vai deixando esse corpo assumir a posição que ele gostaria de assumir, e na hora que essa posição esse corpo estiver na posição que ele gostaria de assumir, eu posso remover minha mão sem que ele se mova. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar nesse cara é a posição de equilíbrio. E claramente a posição de equilíbrio é quando esse cara está perfeitamente esticado só para baixo, né? Eu tenho essa massinha aqui na parte de baixo, ele está esticado, e nessa posição de equilíbrio a gente tem então o peso desse carinha, que vale mg, exatamente igual à tração da corda, tá? Isso aqui era para estar paralelo, tá? Então na posição de equilíbrio, força resultante é nula, então a tração na corda vale mg. O que é chato, entre aspas, ao descrever um pêndulo, né? Se a gente tentar descrever quanto é que vale essa tração da corda varia para qualquer posição que esteja fora do equilíbrio. Né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer para pensar num pêndulo, a gente vai retratar, a gente vai pensar a partir dessa posição de equilíbrio, tá? O que seria a componente da força que tenderia a fazer esse pêndulo voltar para a mesma posição que ele começou. Então, vamos lá. O pêndulo ele vai descrever, né, como esse comprimento é conhecido, né, ele está descrevendo um raio aqui. Né?
Tá? E esse raio aqui é conhecido, vamos chamar esse cara aqui de L. O comprimento da corda é constante, e é L. E a corda tem que ser inextensível, tá? A corda não pode ser uma mola, pode ser um pêndulo simples. Então esse raio é conhecido, e esse pêndulo, então, ele vai se deslocar ao longo dessa trajetória já conhecida. A gente vai definir nessa trajetória, vou definir esse cara aqui. Essa posição aqui de baixo vai ser a minha referência dessa trajetória, e ele vai ser um que eu vou chamar de x igual a 0. E esse x eu vou medir ele ao longo do arco. Né? Acho que está confortável para todos vocês, né? Então, caminhando ao longo do arco, eu tenho uma posição de x. E dependendo do ângulo que esse pêndulo vai fazer, eu consigo definir qual é a posição desse cara ao longo do arco. Tranquilo para vocês? Esse ângulo é dado em radianos, né? Então, o x ao longo desse cara vai valer L vezes o θ. Tá? Posição ao longo da trajetória conhecida. Muito bem. Agora a gente vai pensar o que são as forças que tendem a fazer a gente voltar para esse x igual a 0. Ou seja, o que a gente está buscando é, no caso do pêndulo simples, a gente quer saber quem age como força restauradora. Então, por que é chato a gente trabalhar com a tração? Porque a tração ela vai mudando de valor e ela vai mudando de direção também, né? À medida que essa massa assume diferentes posições, a direção da tração também está mudando, tá? Então, o que a gente vai tentar trabalhar? A gente vai tentar pensar em alguma coisa que a gente conhece o tempo inteiro, tá? Que é a gravidade, o peso desse cara. Então, em qualquer instante que eu pegar esse cara, ele vai ter exatamente o mesmo peso. E eu vou desenhar agora esse peso, vamos desenhar essa massa numa determinada posição. Vou mostrar para vocês como a gente vai tentar buscar uma parcela do peso que age como força restauradora. Então vamos desenhar essa massinha de novo. Vamos lá. Estou numa determinada posição. O L é mais comprido, tá? A gente não está retratando ele todo aqui. Estou dando um zoom numa determinada posição. Eu sei que para essa determinada posição o pêndulo está fazendo um ângulo θ, por exemplo. Se esse pêndulo está fazendo um ângulo θ, aqui está a trajetória conhecida desse pêndulo, o peso está aqui. Se essa trajetória é conhecida, lembre-se de uma coisa que a gente estudou no semestre passado. Quando eu conheço a trajetória, é muito útil a gente descrever as coisas, as forças, as velocidades, as acelerações, todas, a partir de direções que são tangenciais e normais à nossa trajetória. Né? Então, buscando uma descrição desse peso tangencial e normal à trajetória, a gente vai decompor esse cara da seguinte forma. Esse peso ele vai ter uma componente que vai estar normal à trajetória e outra que vai estar tangencial à trajetória. Componente tangencial e componente normal. Tá bom? Vou fazer mais certinho. Se o ângulo desse carinha ali é θ, né, e esse cara ali é radial, né, essa força que é normal à trajetória é radial também, então o θ também está aqui. Tá? E a gente vê claramente, então, que esse lado de cá, essa parte que está normal à trajetória, vale mg cosseno de θ. E esse cara aqui, tá oposto, essa camaradinha aqui, vale mg seno de θ. E a gente vê claramente que essa parcelinha aqui que eu chamei de mg seno de θ é a parcela que sempre aponta
em direção ao ponto de equilíbrio. Do sistema. Certo? Então, esse cara é o cara que atua na direção de equilíbrio desse camaradinho aqui. Então, esse cara que age como força restauradora. Essa parcelinha do peso, parcela do peso, tangencial à trajetória. Tá? Então, eu tenho uma força restauradora, uma força que sempre aponta na direção do ponto de equilíbrio. Pergunta, estamos em movimento harmônico simples? Opa. É um MHS? Estou falando para vocês que a força restauradora, a gente viu, considerando que o θ positivo seja para a direita dessa posição, tá? O θ positivo está nessa direção azul que eu botei aqui. No ponto que eu desenhei, esse θ é negativo, tá? Então, na verdade, essa força restauradora é menos, né? Menos mg seno θ. Bom, tem um sinalzinho negativo ali na frente. Nossa força restauradora vale menos mg seno de θ. Só que o meu x é L vezes θ. Então, mesmo que eu escolhesse, né, a minha posição para ser algo angular, eu poderia escolher o θ em si, né? Então, θ e seno de θ são duas funções diferentes, tá? Então, no caso geral, FR não é diretamente proporcional ao θ. E agora, lascou? A gente está fora do movimento? Não, né? Acho que vocês já estão bem acostumados com a seguinte aproximação, que é uma baita de uma sacanagem, mas funciona super bem. Né? Mas, quando o θ é suficientemente pequeno, suficientemente pequeno, a gente pode, sem grandes erros, fazer uma aproximação que θ é aproximadamente igual a seno de θ. Tá? E quando θ é aproximadamente igual a seno de θ, θ é suficientemente pequeno, a gente vai reescrever essa força restauradora do pêndulo da seguinte forma. Então, eu tenho menos m vezes g. Seno de θ vale quanto nessas questões? Então, a gente vai aproximar seno de θ por θ. Tá? E o seno de θ, m vezes g, a gente pode botar que vale x sobre L. Né? Então, se eu estou com θ suficientemente próximo, eu não preciso me preocupar com o L vezes o θ. Eu posso dizer que o seno de θ vale x sobre L, aproximadamente. Tá? X sobre o L, quando o θ é suficientemente pequeno, a gente aproxima esse carinha por esse outro carinha aqui, eles são praticamente iguais, a gente pode dizer que o x sobre o L vai ser aproximadamente igual ao seno de θ. Tá? Seno de θ aproximadamente igual a x sobre L. Tá? Então, ao escrever esses caras, né, mg vezes θ ou mg vezes x sobre L, a gente chega agora sim numa expressão de uma força restauradora que tem esse coeficiente mg sobre L vezes o x. Esses carinhas aqui são constantes, a massa é uma constante, a gravidade é uma constante, o L é uma constante por um problema, e o x é alguma coisa que varia. Então, alguma coisa diretamente proporcional
e aí sim eu posso aproximar pelo movimento harmônico simples. Então, quando θ é suficientemente pequeno, eu posso fazer essa aproximação de θ igual a aproximadamente igual a seno de θ, e aí sim eu posso considerar que eu esteja em movimento harmônico simples nesse meu sistema. Tudo bem para vocês? Agora a gente vai continuar explorando, tá? Faltam uns minutinhos aí para nossa aula acabar. Vamos continuar olhando para esse caso do meu pêndulo simples, quando o θ é suficientemente pequeno. A gente vai ver algumas outras grandezas, né? A gente tinha visto, por exemplo, que a minha frequência angular era raiz de K sobre M, no sistema massa-mola. Certo? Se a gente considerar essa expressão aqui, da força restauradora proporcional a x, é como se a gente tivesse, nesse caso aproximado de um pêndulo simples quando θ é suficientemente pequeno. Isso aqui é aproximadamente uma constante de mola. E se esse cara a gente pode chamar uma constante de mola K, no lugar de K eu vou escrever esse cara ali, mg sobre L. Tá? Então, escrevendo isso, a gente chega numa expressão equivalente para o ômega num pêndulo, tá? Então vamos lá, mg dividido por L dividido por M, tudo isso tirado da raiz, e a gente percebe que a frequência angular de um pêndulo, eu vou cortar os m's e vai sobrar simplesmente raiz de g dividido por L. Então o que a gente percebe é que a frequência angular de um pêndulo simples é independente da massa. E a gente retorna, né, umas 2 aulas atrás, acho que eu falei para vocês que a gente ia ver coisas que trabalhavam em oscilação, né? Quando a gente começou a falar sobre o movimento harmônico simples, se eu não me engano foi a primeira aula do semestre, eu falei para vocês que se a gente tivesse um balanço num parquinho, por exemplo, né, 3 balanços exatamente do mesmo comprimento, a gente tivesse 3 crianças que cada uma delas tentasse ir mais alta umas com as outras, a gente ia perceber que mesmo a criança que estava indo mais alta, ela ia trabalhar sempre, né, a frequência desse cara ia bater exatamente com o cara que estivesse se balançando bem pouquinho. E eu tinha comentado com vocês, vamos fingir que eles são trigêmeos por enquanto, para dizer que todos eles têm exatamente a mesma massa, mas eu ia mostrar para vocês que não precisavam ser trigêmeos, poderiam ser crianças diferentes, com massas diferentes. Tá? E aqui está sendo mostrado isso, né, que a frequência angular não depende da massa. A frequência angular num pêndulo simples, quando a gente está suficientemente próximo ali da posição de equilíbrio, a gente tem, então, que depende apenas de raiz da aceleração da gravidade dividido pelo comprimento do pêndulo. Então, basta que os comprimentos dos balanços sejam exatamente os mesmos, que a gente vai ter essas frequências correspondentes. Tá? A gente pode sempre obter as expressões de frequência mesmo, né, que tem a ver com segundos, né, e oscilações por segundo. Então, se eu pegar ômega e dividir por 2π, a gente percebe que eu tenho 1 sobre 2π raiz de g sobre L, a frequência de um pêndulo simples. E o período de um pêndulo simples vai ser 2π dividido por ômega, ou seja, o inverso da frequência, 2π vezes raiz de L dividido por g. Por que isso acontece? Né? Por que independe da massa? A gente tem que refletir sobre as coisas que estão agindo, né, sobre esses caras. Né? Ele não envolve a massa da partícula porque a força restauradora é uma parte do peso da partícula. Então a massa é cancelada porque aparece nos 2 lados da nossa equação. Ela vai aparecer tanto na força restauradora e na massa, né, e no peso, desculpa, e na força restauradora desses caras, e vai fazer com que, na hora que a gente fizer
sempre a somatória de forças que está associada a esse cara vai fazer com que essas massas sumam. Tá? Então vamos pensar ainda uma coisinha que a gente não falou anteriormente, tá? Eu falei para vocês que não era uma boa ideia a gente pensar em modelar a tração na corda, né? Então, se a gente pensar na tração na corda, para qualquer instante de tempo, né, a gente tinha visto que uma parte do peso tende a puxar esse cara aqui, que era o mg cosseno de θ. Só que essa massinha ela se desloca sempre ao longo da trajetória. Ou seja, se a gente considerar a direção normal ao movimento, na direção normal, a tração desse cara, eu tinha usado T de tração na corda, tá? Então, não repara ali, T, pode ser que confunda com o período, peço desculpas, tá? Mas, enfim. Então, na direção normal ao movimento da massa, a tração na corda, T, é a força de certa forma, a força centrípeta desse cara. Ou seja, eu posso escrever uma somatória de forças na direção normal e eu descubro simplesmente que essa tração na corda vai variar com m vezes g vezes cosseno de θ. Porque a massa nunca vai fugir, ela sempre vai andar na direção tangencial. Instantaneamente o movimento dela é sempre tangencial. Então a tração da corda varia também. Vocês percebem que ela vai variando ao longo do caminho. Então, para cada vez, né, por que eu estou falando desse cara? Né? Na hora que a gente vai fazer, então, uma somatória de forças, ou seja, um diagrama de corpo livre para qualquer instante do meu movimento, o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho a minha massinha, eu tenho a força T, e eu tenho o meu peso. Tá? E esse mg, a gente sabe que ele vai se decompor da seguinte forma. A força T, então, ela age aqui. E a gente vai ver que a somatória desses caras, a força resultante sobre esse corpo, vai ser igual a mg, né, uma equação vetorial aqui. Né? Eu tenho mg na direção de y, tá? Na direção y para baixo. E eu tenho duas componentes, né? E eu tenho t, na verdade, que tem componentes t de x na direção de i e t de y na direção de j. Só que a gente sabe que esses caras aqui, esse carinha aqui vai se anular com aquele ali. E, na verdade, ao fazer a conta como um todo, a minha força resultante vai ser só essa parcelinha do peso que é a minha força restauradora. Você pode fazer essa conta inteira, tá? Você vai descobrir que esse cara vai valer simplesmente menos mg vezes seno de θ. Que vai ter componentes x e y, sim, né? Mas o módulo desse cara vai valer menos mg seno de θ, quando essa tração na corda for considerada com mg vezes cosseno de θ. Tá? Então, o diagrama de corpo livre nos mostra que sempre a força resultante, que é como tem que ser, né, num sistema em movimento harmônico simples, a força resultante é que induz a aceleração sobre o corpo, é exatamente a força que está agindo ali nesse cara. Então, uma última observação que é importante, né? Vamos pensar assim, mas não é muito limitante o caso de θ aproximadamente igual a seno de θ. Então, o que é legal do livro, ele traz uma forma da gente estimar, tá, desses caras aqui. Quando a gente tem, eu não vou fazer a descrição aqui, tá? Mas se a minha amplitude angular de movimento do pêndulo, vou chamar ele de θ maiúsculo, tá? O meu θ minúsculo e θ maiúsculo são exatamente iguais, basicamente, tá? Mas é um θ grande aqui. Se a minha amplitude angular foi da ordem de 15 graus, por exemplo, não é dentro dessa hipótese de θ aproximadamente igual a seno de θ, né? Isso aqui a gente considera para casos bem menores do que isso. Mas quando for de 15 graus,
qual é a ordem do erro, né? Então, o erro induzido pela aproximação é da ordem de 0,5% do período do pêndulo calculado. Então, sim, é introduzido um erro na hora que a gente aproxima θ igual a seno de θ, mas mesmo com ângulos que não são tão pequenos assim, o ângulo de 15 graus já é um ângulo considerável, né? Se você pegar um pêndulo e deslocar esse cara de 15 graus para o lado, você vai conseguir enxergar claramente um ângulo, né? É uma coisa macroscópica, não é uma oscilação super pequenininha ao redor de uma posição de equilíbrio. A gente está introduzindo um erro que está relativamente controlado. Claro que quanto maior for o ângulo, maior é o erro que a gente está introduzindo, nesse caso aqui, tá? Então, gente, acho que assim, para a aula de hoje, acho que está bacana, e na próxima aula a gente começa a falar de novo sobre pêndulo, né, resolver problemas de pêndulo. Eu vou ver se na próxima aula eu trago, então, a informação que nos faltava ali do estado de movimento rotacional de um corpo rígido, tá? Faço isso de uma forma bem compacta, para a gente poder falar de movimento harmônico simples, como pêndulos de torção, né, coisas que fecham ali ao redor dele mesmo. Mas eu gostaria de não ultrapassar muito 5:10, como o Guilherme mesmo me lembrou, estamos aqui 5:12, agora 5:13, tá? E com isso eu vou encerrando, então, na aula de hoje, e na aula que vem a gente continua. Beleza, gente? Muito obrigado, então, para vocês, pela atenção. Vamos voltando aqui, deixa eu parar de compartilhar, e vou parar de a minha gravação também. Valeu pela atenção de vocês, gente, boa aula agora. Valeu, Augusto, obrigado.